Você já notou que onde a gente tem um problema geralmente é porque o governo estava tentando consertar alguma coisa? É fantástico, né? Mas acontece. E agora a gente tem um novo, que é o novo ICMS do e-commerce, do comércio virtual. Que pior, não é nem um aumento de impostos. É só, sabe esse imposto que era chato de pagar? A gente fez agora ele ser muito mais chato de pagar. Ao ponto em que empresas pequenas, se você tem uma loja virtual pequena de 2 ou 3 funcionários, precisam contratar um novo funcionário só para declarar impostos. Qual que está sendo o resultado? Bom, resultado de qualquer imposto. Desemprego, redução de concorrência e aumento de preços. Todo mundo perde. Além do fato que imposto é roubo, claro, tem que sempre lembrar disso. Agora, o que acontece? Qual que é a origem deste problema? É como se fosse uma briga de gangue. Você tem uma gangue que tem controle de um lado da cidade e você tem uma gangue que controla aqui. E uma delas manda um produto pro outro. E delas ficam brigando. Pera, mas o motoboy tem que pagar aqui, mas tem que pagar lá também, porque tem que pagar a entrada, tem que pagar a taxa da gangue aqui, porque... Eles ficam passando, não, mas eu paguei lá de onde eu... Não, mas eu... É isso. Esse é o debate. Aonde que vai ser pago o ICMS, que é um imposto estadual. Ele é pago ao governo do estado. Então, se São Paulo vende um produto pro Pará, quem paga? Onde que é recebido? E, obviamente, a maioria das empresas está em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, esses estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E daí os estados mais periféricos são prejudicados, porque eles deixam de poder roubar a população deles enquanto a outra população é roubada. É só isso. E o jeito que eles resolveram foi o seguinte. Antes você pagava imposto assim, você declarava a sua venda, aí você tinha que pagar o imposto, imprimir 2 recibos, jogar um no produto, outro você guarda, daí você tem que ter aquela pilha enorme de papel que não serve pra nada, caso a Receita Federal resolva auditar você ou alguma coisa assim, e acabou. Agora você tem que declarar o imposto, declarar a venda, ir num outro site, calcular você mesmo a diferença, porque o governo não se presta nem pra ajudar você nisso. Não só você vai ter que ser roubado, você vai ter que trabalhar pro governo, você vai ter que pagar alguém pra trabalhar, para ajudar o governo a coletar dinheiro, para ajudar o governo a espolhar as pessoas. Não basta que você tem que ser roubado uma vez, ser roubado 2, porque agora você... toda aquela coisa produtiva e legal e boa que você podia fazer, não. Você vai passar agora declarando imposto. Nossa, e não vai ser pago. Quanto que ganha o auditor da Receita Federal por hora? Você também está trabalhando para eles. Você vai ser pago? Não vai? Claro que não vai. Aí agora você tem que ir lá, declarar, fazer o cálculo de qual que é a diferença, tem que ver uma tabela, entrar no site dos caras, presumindo que esse site funciona, entrar com a venda lá, digitar um puta número enorme, imprimir o negócio, colocar lá, imprimir um outro boleto pra... Só faltava ter que, sei lá, usar força no meio do negócio. Você tem que olhar pro sistema, fazer um... É ridículo isso. É absurdo isso. É uma solução absolutamente imbecil. Mas aconteceu. E agora você tem o Sebrae querendo intervenção do Ministério da Fazenda nisso, porque obviamente deu errado. Obviamente deu errado. Você tem agora as empresas falando, o meu Facebook tá recheado disso. Empresas falando, não vamos mais vender. Paramos. Dane-se. A gente fazia isso, a gente vendia... O exemplo que ficou famoso aí é de uma cervejaria, mas... a gente vendia, sei lá, CD aqui, tinha a nossa loja física e a gente vendia na web. Paramos de vender web. Aí o cara que a gente contratou pra embalar os produtos tal, e mandar pros clientes e responder e-mails, ele tá demitido. É isso. Porque agora numa crise você espera que os caras façam o quê? Não, a gente tem uma loja... Imagina a loja que vende artiguinhos assim que valem 3 ou 5 reais. E cada venda desses eles têm que declarar um impostinho lá de 40 centavos pra... em cada venda. Porque eu já tive um escritório num prédio em que 3 andares do prédio era só uma empresa que vendia artigos hospitalares. Então eles faziam 2 ou 3 vendas por dia, que era pra... Acho que era mais ou menos web o esquema. Só que cada venda era assim, 30, 50, 80 mil reais. Então, é mais simples, você tem que fazer 3. Agora imagina quem vende, sei lá, bijuteria, quem vende miçanga. Você tem que fazer, sei lá, 80 vendas por dia, 300 vezes. Você vai contratar mais 3, 4, 5 caras para resolver isso. Isso só aumenta a desigualdade que a esquerda tanto chora. Essa desigualdade. Que é o quê? Então agora as empresas grandes, tipo os Walmarts da vida, tipo o Submarino da vida, vão ter que criar um novo setor, que é o setor do imposto, em que você vai ter que contratar um monte de gente só pra ficar ali digitando números.
e eles repassam esse custo para o produto. Eles conseguem fazer, o vendedor pequeno não. Então o que essa lei faz? Ela prejudica muito os pequenos e prejudica menos os grandes. Fazendo o quê? Fazendo o negócio ir para os grandes. Parabéns! Parabéns aos envolvidos. É óbvio que não ia dar certo. Quando estava saindo o negócio, todo mundo estava olhando e falando, não, eles não... Não, eu sei que eles não são muito inteligentes, mas espera, tem um limite, né? Não, não tem um limite. Eles realmente fizeram isso. E eu fecho o vídeo com uma suspeita. Uma suspeita. Eu acho que foi intencional. Porque o e-commerce, especialmente pequeno, especialmente o cara que vende umas coisinhas pequenas e ganha o dinheirinho dele e paga as contas dele só, ele consegue sonegar impostos. Porque ele tem poucos clientes, os clientes não ligam de pedir nota fiscal, esse tipo de coisa acontece. Então ele consegue desviar de impostos. Ele consegue. E como que você faz para resolver esse problema? Bom, você mata esse cara, você impede ele de trabalhar. Você dificulta cada vez mais isso. Então agora que as pessoas estão sabendo, talvez mais gente peça a nota fiscal, você dificulta a vida dele. E você ferra ele e joga o problema lá para cima. E joga lá para quem paga imposto. Você fala, não, tem essas empresas grandes aqui, que são as campeãs nacionais, que também podem fazer algumas doações políticas. Então a gente ajuda elas e prejudica o cara pequeno. Essa é a minha suspeita. Eu acho que, em parte, essa nova lei teve essa burrice de como ela é estruturada de maneira intencional. E, em cima disso, veio ainda impostos em cima de downloads e serviços da internet. O que em si já é uma imbecilidade, porque, vai lá, manda um boleto para PlayStation Network. Comprei um app na App Store, vai lá, manda um boleto para Apple, quero ver. Quero ver a Apple América lá, os Estados Unidos recebe... Ou então, o governo brasileiro está querendo que a gente pague impostos por 1 trilhão de apps que a população deles baixou e comprou da gente. Eles são idiota. Fala, não, quero ver. Como é que você vai monitorar? Como é que vai... Aí o que vai dar isso? Imposto na Steam? E eles vão ter que declarar assim também? Não, agora tem que ver o estado e a Steam está em qual estado e daí cada jogo vai ter que ser assim agora? Não, tem um motivo por que empresas no Brasil estão fechando. Tem um motivo por que empresas no Brasil estão fugindo para o Paraguai. Tem um motivo para a gente estar numa crise. E esse é um problema exclusivamente criado pelo governo. É assim que o governo gera desemprego, é assim que o governo gera desigualdade, e é assim que o governo fode a vida de todo mundo, tentando roubar a produção deles. Mais um exemplo clássico do que o governo faz. Fica então o meu agradecimento ao governo. Obrigado por se mostrar o que vocês realmente são. Obrigado por desistir de disfarçar o que é realmente o Estado. Obrigado por educar a população tanto sobre o que são os impostos e como eles são realmente um roubo. Obrigado por expor para a população por que nenhum tipo de governo vai funcionar. Se não fosse esses últimos 5 ou 6 anos de governo como eles foram agora, esse meu canal não existiria. A população não teria se tornado tão liberal, tão anti-Estado, tão anti-impostos. Parabéns aos envolvidos. Agora, esse imposto de downloads não vai dar certo e esse imposto de ICMS não vai dar certo. Existe uma coisa chamada curva de Laffer. Quanto mais você cobra, menos você arrecada proporcional. É melhor cobrar 15% de 1 quadrilhão do que 70% de 10 conto. Mas, quanto mais você sobe isso e mais você sobe a complexidade de impostos, menos, aliás, você arrecada. Porque você está ferrando todos os negócios que poderiam arrecadar. Imposto é roubo. E o Estado nada mais é do que uma estrutura pela qual outras pessoas podem trabalhar, podem viver do seu trabalho. E agora nós estamos aprendendo sobre isso. Parabéns aos envolvidos.